senhoras e senhores moradores de União da Vitória, senhores vereadores, membros da mesa diretora, boa noite a todos. O que me traz essa tribuna hoje é exemplificarmos um pouco da nossa lei orgânica em relação às votações existentes nesta casa nos últimos dias, nos últimos meses. Todos sabemos que a titularidade do poder constituinte é do povo, porque a nossa Constituição é clara em dizer que todo o poder emana do povo, diretamente ou através de representantes eleitos. O poder constituinte se divide, dentre outras divisões, em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Originário, como o próprio nome diz, é aquele poder de primeiro grau, aquele poder inicial. O maior exemplo prático, exemplo vivo disso, é a nossa Constituição de 5 de 10 de 1988, que nós chamamos de deputados constituintes, que inauguraram um novo tempo constitucional do Brasil. Até nós temos um deputado aqui de Porto União, o Alexandre Puzina, que fez parte da Constituinte de 88. O poder constituinte derivado é o poder constituinte reformador, artigo 60 e seguintes da Constituição. Porém, para não me explicar e alongar muito, eu vou falar um pouquinho do poder constituinte derivado recorrente, que aí entram as constituições estaduais e a lei orgânica do município, no caso do município de União da Vitória. A nossa lei orgânica, que é a lei máxima, que todas as leis têm que seguir seus passos para evitar inconstitucionalidades, disse o seguinte, no artigo 214. Esse artigo não foi revogado, senão não estaria na lei orgânica. Esse artigo não foi alterado, pois não estaria com a redação completa em nossa lei orgânica. Fica isento do pagamento do IPTU o munícipe que possuir apenas um terreno urbano e uma casa de moradia, cuja renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos na forma da lei, bem como fica isento do pagamento da contribuição de melhorias com relação à pavimentação que for realizada de frente ao seu imóvel. Quando a lei orgânica fala na forma da lei, trata-se uma regra de eficácia limitada. Vai necessitar de outras leis que vão regulamentar esta lei. Porém, tratando-se de matéria constitucional, 2 salários mínimos, enquanto não vem essa lei regulamentadora, vale o preceito geral. 2 salários mínimos e apenas um terreno. Diante disso, possivelmente vieram leis durante todo esse período para a Casa de Leis de União da Vitória. Essa lei orgânica foi definida e aprovada pelos vereadores da época, os vereadores que instituíram a nova lei orgânica no município de União da Vitória. Naquele ano, pós-Constituição, porque a lei orgânica é pós-Constituição, e era o presidente dessa casa, Décio Pacheco, vice-presidente Odenir Borges, primeiro secretário Hussein Bacri, segundo secretário Jaime da Silva Leite, já é falecido, Eloy Tonon, o Manuel Tomás da Silva, já falecido, Remy Haroldo Gleisch, já falecido, Mário César Patruni e Martim Francisco Ribas. Nesta ocasião, já existia essa definição na lei orgânica do município. Então é um preceito que tem que ser seguido. O prefeito, o executivo pode mandar leis aqui, mas tem que seguir essa ótica geral. Outra situação, no Código Tributário de 2003, o artigo 187 definia haverá uma redução de 70%
no valor do IPTU para os proprietários de um único imóvel construído e nele residam e ganha até 3 salários mínimos. Então, a lei orgânica definia uma isenção para quem ganhava até 2 salários mínimos. E o Código Tributário, como é pró-contribuinte, pode, ele não poderia dizer ao contrário, 1 salário mínimo, estendeu para 3, mas um desconto de 70%. Essa lei sempre foi bem vista pelos contribuintes que iam até a prefeitura, na data do vencimento do IPTU, iam até a prefeitura e faziam filas e filas para requerer esse desconto. Contudo, no Código Tributário aprovado agora em 2013, nós simplesmente expurgamos uma lei de 10, 11 anos. E uma lei que era boa. 10, 11, 12 anos nós expurgamos essa lei no novo Código Tributário Municipal. Por isso que na época eu votei contra o Código Tributário, pela forma que foi votado. Pela forma apressada, pela forma pressa desnecessária, que nós podíamos ter discutido todas essas questões, podia ter visto com calma tudo isso e evitar esse problema que nós temos hoje, a Câmara de Vereadores, a instituição Câmara de Vereadores perante a sociedade. Independentemente de quem votou favorável, de quem votou contrário, nós estamos com os problemas legislativos. Tanto que o Código Tributário foi aprovado em 2013, julho, agosto, já está cheio de emendas, e hoje eu vi que tem mais um requerimento para mais uma emenda no Código. Mas nós acabamos de votar essas leis. Nós podíamos ter votado com consciência, com bom senso, com calma, mas não o fizemos. Então, por isso que eu queria falar sobre essa questão da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, no que tange a isso. É lógico que cabe ainda, existe saída ainda, porque no mesmo ano que a lei foi instituída, não pode ter o aumento, que foi em 2013. O aumento só para 2014. Porém, no ano de vigência da lei, que é 2014 agora, existe a possibilidade, sim, de verificarmos uma questão de diminuição nesses valores e, já, junto ao povo, estudarmos para o ano que vem. Ver esses casos que estavam muito baixo o IPTU, mas são casos pontuais. Tem que ver os casos exatamente, caso a caso. Verificar região a região, aonde estava baixo, aonde não está, aonde está alto demais. Que nós tivemos aumentos de mais de 1000% em relação 2013, 2014. A planta genérica de valores, a última atualização imobiliária, foi realmente em 93, 94. Mas todo ano existe o índice inflacionário. Eu lembro bem que de 97 a 2000, vereador Sass, é pela UFIR. Como a UFIR foi extinta no ano de 2000, 2001 a 2003, vereador Mário, foi pelo IGPM. E desde 2003, vereador Cortellini, existe a correção pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Existiam disparidades, sim, existiam contribuintes pagando 60, 70, 80 centavos de IPTU, 20 reais, 30 reais, mas não é em sua grande maioria. Hoje nós temos casos de pessoas que pagavam 100, estão pagando 600, 700 de um ano para o outro. Que pagavam 200, foi para 1.500, 2.000, 1.500 para 3. De um ano para o outro, as pessoas não estão preparadas para essa situação. Nós devíamos fazer reuniões e explicar a real situação do município, explicar a necessidade dessa arrecadação, porém, de forma sensata, de forma tranquila e com reuniões junto à Associação de Moradores, junto a entidades de classes, junto a todas as pessoas devidamente organizadas em associações junto à nossa comunidade. Hoje, o aumento já foi dado através de lei. Porém, como eu falei, como eu frisei, a lei orgânica define mesmo que existe, tem que dar todo ano um reajuste, mas esse reajuste todo ano era dado. Outra, o Tribunal de Contas, dizem que o Tribunal de Contas mandou um ofício para cá pedindo o cumprimento da lei orgânica nessa atualização. Exemplo prático, o município é autônomo, tanto numa isenção, tanto quanto numa cobrança de um valor, numa majoração de um valor. Se assim fosse, se o Tribunal de Contas tivesse força de polícia para vir aqui
e obrigar os prefeitos a aumentar o IPTU de forma exorbitante, o prefeito Juco teria aumentado, senão teria suas contas reprovadas. O prefeito Ussin teria aumentado, senão teria suas contas reprovadas. O prefeito Pedro Iva, a primeira vez que esteve no poder, teria aumentado, senão teria suas contas reprovadas. O Tribunal de Contas da União iria reprovar as contas do governo federal, porque o artigo 153 da Constituição, inciso 6º, é claro em dizer que cabe ao governo federal instituir impostos sobre grandes fortunas. Até hoje, tal imposto não existe. E não é uma renúncia de receita. Então, senhores vereadores, a discussão está aberta perante a sociedade, todos sabem, mas ainda há tempo de nós, de modo tranquilo, de modo mais civilizado possível, conversarmos sobre isso. Lógico, tem aqueles que defendem a necessidade do aumento, as opiniões são respeitadas, mas tem que ser colocadas a claro para a sociedade, para a população, por que do aumento ou por que do não aumento. Eu agradeço a paciência de todos vocês, a presença de todos vocês. Boa noite a todos.